Eu gosto de refletir, eu gosto de pensar, porque é a gente pensando que aprende mais. Às vezes, na precipitação dos afazeres do dia, a gente não para pensar, para analisar a nossa vida, nossa rotina. E a gente deixa muito a desejar. A gente, às vezes, comete muitas besteiras, porque a gente age sem analisar as coisas, sem pensar, sem ter nenhuma noção. E estava pensando hoje na nossa vida, tão passageira é, né? Antigamente existia o mesmo sentimento de transitoriedade na vida, mas era mais remota. Hoje em dia as pessoas morrem, se vai e continua ainda vivendo do cotidiano de muita gente. Principalmente pelos meios de comunicação, as pessoas que mexem com o audiovisual, né? Hoje tudo é audiovisual, né? Todas as redes sociais, tudo tem a ver com a perpetuação da imagem na mídia, né? Muita gente que se foi nos anos 80 para trás, que hoje, se não for uma pessoa muito famosa, né? Uma pessoa que seja um cantor ou um ator de novela, sei lá o que for, que tenha a sua imagem preservada em vídeo, se não for, ninguém sabe quem é, se não for uma pessoa dessa mídia. Mas atualmente eu tenho notado que muitas pessoas simples e populares, assim como eu, pessoas que não têm projeção importante, mas que têm o seu canalzinho no YouTube, nas redes sociais, e você vê que as pessoas continuam existindo depois mesmo que se vão. Tantos influenciadores que têm ido embora, né? Eu fico às vezes pensando, digo, poxa vida, as pessoas passaram por aqui, mas vai, não vai, você mexe no YouTube, nas redes sociais, você encontra aquela pessoa falando, dando sua opinião sobre a vida, ou influenciando alguém, ou outras pessoas. E isso tem feito com que a nossa vida se perpetualize através das mídias. A gente continua existindo, mesmo depois da morte. Todos os dias morrem pessoas influenciadores. Todos os dias morrem pessoas que vivem na mídia, que vivem influenciando, né? E a gente vê que morreu, mas não acabou. Elas ficam preservadas na memória da tecnologia. É isso que eu quero chegar. As pessoas têm a tendência de perpetuarem-se, mesmo não existindo mais. E essa perpetuação faz com que a vida se prolongue para os que estão aqui, ainda vivendo. Antigamente, o indivíduo morrer não tinha nada de preservação, a não ser uma foto. Eu tenho meus familiares, meus avós que se foram, mas eu não tenho nada de história deles, porque não existia a tecnologia que existe hoje. O que eu quero dizer é que hoje as pessoas vão-se e ficam os registros nas memórias da tecnologia. Todos nós vamos um dia sair desse plano, continua na mente das pessoas através da tecnologia, das redes sociais. Não sei se é bom ou se é ruim isso, essa continuação
da existência tecnológica, das imagens, dos áudios, dos vídeos, ou se seria bom que, ao morrer uma pessoa, apagasse todos os registros da tecnologia, né? A pessoa morre hoje, amanhã fosse lá no Instagram, não tivesse mais foto, não tivesse mais imagem, no YouTube todos os vídeos tivessem sumido, apagado, né? Não sei se seria melhor assim, porque hoje vai-se embora os entes queridos ou pessoas conhecidas, mas amanhã você vai e fica revendo aqueles momentos que foram tão importantes para essas pessoas e importantes para as pessoas que estavam acompanhando. Eu costumo muito ver as grandes entrevistas de Jô Soares. Eu fico, às vezes esqueço que ele morreu, porque com tanta clareza e as linhas de pensamento deles é tão interessantes que a gente diz, rapaz, essa pessoa, será que morreu mesmo? Será que está morta? Revejo os programas de Hebe Camargo, né? E a gente fica ouvindo ela falar de vida. E a gente diz, será que ela morreu realmente? Porque a sensação é de que ela continua existindo pela sua linha de pensamento. Eu que tive uma vivência mais antiga, né? Eu presenciei e ouvi os programas de Flávio Cavalcante, Chacrinha e os Trapalhões, né? E a gente fica olhando assim, poxa vida, eu vivi tudo isso, mas o Flávio Cavalcante não existe mais. Aí eu fico vendo a linha de pensamento deles, desses apresentadores, do Chacrinha, Flávio Cavalcante, o Bolinha, todas essas pessoas que se foram, e eu fico assim admirada, digo, poxa vida, essas pessoas continuam existindo através da mídia. E o mais importante é que a linha de pensamento dessas pessoas continuam influenciando muita gente, mesmo depois delas mortas. Quem diria? Silvio Santos, né? Silvio Santos, o povo dizia, é imortal. Aí eu não entendia. Mas ele é imortal em suas obras. As pessoas morrem e continuam seus vídeos veiculando através dos meios de comunicação, como se a pessoa estivesse viva. Eu tenho aprendido muito. Eu sou um pouco nostálgico. Eu tenho aprendido muito com esses grandes que se foram. E eu aprendi muito mais, estou aprendendo muito mais depois que eles se foram, do que mesmo durante a vida deles. Porque quando eles se encontravam aqui nesse plano, eu não dava tanta importância ao que eles diziam ou faziam. E depois que eles se foram, eu vejo as pérolas do conhecimento dessas pessoas e vejo a importância que essas pessoas tiveram. É aquela velha história, a gente só valoriza as coisas quando perde. A mesma coisa sou eu, a mesma coisa é você que está me assistindo agora. Nós somos eternos, se não na vida, mas também nos meios de comunicação. Aquilo não se apaga nunca, o que está registrado fica registrado para a posteridade, para as pessoas. Isso que eu estou falando para vocês agora é um registro que fica gravado aqui nessa plataforma digital. E eu não sei o dia de amanhã, não sei até quando vou viver, mas mesmo depois da morte, eu vou continuar falando através desse vídeo. Por isso que eu acho muito importante a tecnologia,
A gente vai vivendo, a tecnologia vai aumentando. Eu não sei até onde nós vamos chegar, mas eu dou graças a Deus. Porque essa tecnologia tem esticado mais a nossa vivência aqui na Terra, né? Mesmo que a gente não exista mais, mas continua falando nossa ideia, o nosso pensamento. Não morreu, acabou. Continua ainda existindo a nossa voz, a nossa imagem, a nossa ideia. Isso mostra que esses conhecimentos que eu estou passando para vocês, eles continuarão mesmo depois que eu não estiver aqui. Somos mortais, somos pessoas que não temos previsão do dia de amanhã, não temos. A qualquer momento o indivíduo ele pode não parar de existir. Muitas vezes você vê pessoas hoje, você tem amigos, conversa com ele, não tem nenhuma ideia. Quando é no outro dia, vê só a notícia, né? Fulano infartou, houve um acidente, faleceu. Nós somos apenas uma luz passageira. Mas o mais importante é que os registros dessa passagem aqui não se limita só à nossa existência. Elas continuarão existindo, mesmo depois. É apenas uma reflexão. Eu sou um pouco nostálgico, né? Pode ser um assunto desinteressante para alguns, mas eu acho muito interessante essa abordagem e essa reflexão. Por isso a gente deve viver intensamente o dia de hoje. O que você puder registrar para a sua posteridade que resiste. Deixe ali uma mensagem de importância, um incentivo, porque aquele conselho vai continuar mesmo após a sua morte. Isso é o que representa a nossa vida, a nossa pequena passagem aqui. Que a gente possa refletir sobre isso e deixar coisas boas registradas, não coisas que nos envergonhem, mas pessoas que exaltem, que incentivem outras pessoas a continuarem firmes na vida e praticando coisas agradáveis e importantes. Um abraço para todos vocês.